saiba que diante dos espinhos você não está só. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Sinto prazer, fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias. Só quem podia dizer isso era um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Só quem pode entender isso aqui são os verdadeiros e as verdadeiras mulheres de Deus. Porque quando nós estamos passando por fraquezas humanas, quando nós estamos passando por injúrias, por algum tipo de necessidade, talvez até perseguido, angústia tal que perdemos o sono, quando nós entendemos que estamos passando por isso, nós percebemos que Deus está prestes a operar em nossa vida. E então podemos sentir o prazer no sofrimento, porque entendemos que Deus vai entrar com a providência. No nome do Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia, nesse livro de 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, e para que não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. No versículo 7, está dizendo a Bíblia que quem recebe revelações, recebe também espinhos. Quem recebe revelações, recebe espinhos. Aleluia. Eu não sei, não posso te dizer se as bofetadas que Paulo recebia era de forma literal, uma outra pessoa dava socos no seu rosto, esbofeteava ele de maneira literal. Eu não sei, não posso te afirmar, ou se era uma prova espiritual, um demônio que o desafiasse ou oprimia, talvez em sua mente. Eu não posso te dizer, mas o que estava na vida de Paulo eram os espinhos. E Paulo compara os espinhos a alguém que o esbofeteava por causa das revelações. Quem sabe você quer as revelações de Deus. Se você quer as revelações de Deus, se prepare para receber também espinhos, porque todo aquele que recebe revelações de Deus, recebe um poder tão sobrenatural que ele corre o risco de se exaltar, achando que ele é o tal, que ele é um homem mais que os outros, porque o próprio Deus está revelando. Então Deus acha uma maneira de, podemos dizer assim, nivelar, ou então trazer o homem à dimensão humana que é, aleluia, e não se exaltando, achando que é alguém mais que uma outra pessoa, aleluia. Diz a Bíblia que 3 vezes Paulo orou ao Senhor para que afastasse dele aquele que o esbofeteava, orou ao Senhor para que afastasse dele aquele espinho. Eu vejo aqui e entendo aqui que Paulo não saiu a se queixar para alguém, aleluia, das ofensas que recebia. Não, ele foi buscar a Deus. E quando a Bíblia fala 3 vezes, eu penso que Paulo teve um assunto sério por demais com o Senhor, dizendo: Senhor, livra-me dessa ofensa, livra-me, Senhor, dessa agressão, livra-me, Senhor, dessa injúria, livra-me, Senhor, dessa perseguição, dessa angústia. E diz a Bíblia, aleluia, que Deus dá a Paulo uma resposta surpreendente, uma resposta maravilhosa. Deus diz a Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Surpreendente a resposta do Senhor: o poder
na fraqueza. A glória é sempre e sempre será de Deus. Aleluia. E onde Deus opera, Deus habita ilimitado no homem limitado. Deus com a sua natureza divina dentro do homem com a sua natureza humana. O apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, verso 19, que o próprio Paulo falava: o que eu quero não faço e o que eu não quero, isso eu venho a fazer pelo pecado que opera em mim. Quando nós olhamos esta passagem de Romanos, nós entendemos que estamos na natureza humana, carnal, física, e que somos totalmente dependentes de Deus. E quando Deus opera em nós, nós de maneira nenhuma devemos nos exaltar, porque a glória e a honra é toda do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ai de nós, ai do vaso, se não estiver limpo, purificado, para Deus usar. Existem homens que Deus usa de uma maneira extraordinária, aleluia, e pode ter a certeza que a glória nunca é para o homem, a glória sempre é para Deus. A palavra que vem é de Deus, o poder do Espírito Santo é do Espírito Santo, aleluia, em benefício da igreja, em favor dos homens, em favor dos cristãos, porque a honra, a glória é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A glória é de Deus operando na fraqueza. Todo ser humano possui fraquezas, todo ser humano possui limitações. Nós, os homens, somos apenas o canal, a torneira, aleluia, que quando aberta, deixa passar por si a água. Nós somos assim. Todo o poder é do Senhor, a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a obra é dele, a manifestação é dele. Nós, fracos, e que deixamos Deus operar em nossa natureza humana. Oh, aleluia! Diz a Bíblia: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quer que Deus opere em você? Anule-se. Quer que o poder de Deus passe por você? Reconheça que você é limitado. Reconheça que você é um mero ser humano e que carece da grande misericórdia do Senhor. Por sua bondade é que o Senhor nos usa. Quem somos nós? Aleluia! Diz a Bíblia que Deus usa as coisas fracas para, aleluia, enlouquecer as sábias. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ainda diz que Paulo se alegrava nas fraquezas, porque quando ele se sentia fraco, ele sabia que nele iria se manifestar o poder de Deus, aleluia. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Tudo aqui está no plural. Fraquezas no plural, injúrias no plural, necessidades no plural, perseguições no plural, angústias também no plural. Não foi só uma vez que Paulo lidou com as suas fraquezas carnais, humanas. Não foi só uma só vez que Paulo foi injuriado. Não, foram injúrias. Não foi uma só vez que ele passou necessidade. Muitas vezes. Não foi só uma vez que ele foi perseguido. Muitas perseguições, muitas angústias. Quantas vezes, aleluia, ele passou noites em claro sem dormir, aleluia, e tudo isso acontecia porque o poder de Deus cruzava pela vida de Paulo. Diz a Bíblia que até pedaços da sua roupa era levado aos enfermos e os enfermos eram curados. Paulo tinha o poder, aleluia, de Deus em sua vida, porque reconhecia as suas limitações. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo de número 10 de 2 Coríntios, capítulo 12, nós vimos aqui 5 sintomas
faltou, mas para Deus operar. Aonde tem fraqueza, Deus opera. Aonde tem injúria, Deus opera. Aonde tem necessidades, Deus opera. Aonde tem perseguições, pode crer, Deus vai operar. Aonde tem angústia, Deus opera. Portanto, se você passa por algum tipo dessas vicissitudes, pode ter a certeza que Deus pode operar um grande e extraordinário milagre. Nós somos fracos para aparecer o poder de Deus em nossa vida. Eu sou fraco, então eu sou forte. É o que diz a palavra do Senhor. Pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Um paradoxo, nós podemos entender assim: sou fraco, então sou forte. Eu sou fraco, mas o forte em mim é Jesus Cristo, o Nazareno. Quando eu reconheço a minha fraqueza, as minhas limitações, então o poder sobrenatural de Deus, ele opera na minha vida. Eu me anulo, me considero vaso, então Deus opera na minha vida e na vida daqueles que se consideram, que entendem que são vasos na mão do oleiro. Deus opera no vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Paulo sofreu muito antes de Deus falar com ele. Se você observar o capítulo anterior, capítulo de número 11 de 2 Coríntios, do versículo 23 ao 27, você vai ver que Paulo passou por fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições e angústias, mas até esse momento ele não havia apelado a Deus em oração para que Deus o livrasse de uma provação. Então o que diz a Bíblia? Paulo havia experimentado, e ele diz lá no versículo 23 de 2 Coríntios capítulo 11, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Imagina você que está aí do outro lado. E até esse momento, Deus não havia falado para ele o porquê das provações. Em viagens muitas vezes, diz o versículo 26, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, irmãos de mesma pátria, em perigos dos gentios, noutros países, noutras cidades, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Paulo, ele traz uma relação aqui, aleluia, trazendo alguma coisa acerca do seu sofrimento por amor do evangelho, mas até aquele momento ele não havia apelado a Deus, mas quando ele chega no top da angústia, quando ele chega no top da fraqueza, da injúria, da necessidade, da perseguição, ele não aguenta mais, aleluia, aquele espinho que o incomodava. Então ele clama ao Senhor 3 vezes. E Deus diz para ele: Paulo, você não entendeu ainda que toda vez que você reconheceu uma fraqueza, eu operei de uma maneira extraordinária, que todas as vezes que você foi injuriado, Paulo, não uma só vez, mas inúmeras vezes, eu operei de maneira extraordinária. Lembra do jejum, das necessidades, das fomes? Pois é, eu operava milagre. Lembra das perseguições? Quantos te perseguiram? Quantos quiseram te derrubar? Quantos quiseram o teu mal? Puxar o teu tapete, tirar aquilo que eu te dei, o dom que eu te dei, o talento que eu te dei, a graça que eu te dei. Embora as perseguições, eles não puderam tirar de você a graça que eu dei a você. E agora você clama a mim, e eu venho te dizer: a minha graça te basta. Aleluia! E a Bíblia ainda diz
que Paulo, apesar de sofrer tanto por amor ao Evangelho, ele ainda passava angústia. Eu imagino que a angústia de Paulo agora tenha sido a maior de sua vida. Não sei o porquê, não sei o que levou ele a se angustiar tanto, mas ele reconhece que quando ele estava angustiado, o Senhor trazia o bálsamo do Espírito Santo sobre a sua vida. Meu irmão, você que está aí do outro lado, você não é um super-homem, não. Você não é uma super-mulher, não. Você tem fraquezas e você precisa reconhecer que Deus precisa tomar o total controle da tua natureza, aleluia. Convide a Deus para cuidar das tuas fraquezas e você vai vencer, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Você não vai pecar, você não vai caluniar, aleluia. Você vai vencer porque você convidou a Deus para te ajudar. Se você está sofrendo injúrias, estão falando coisas que não são reais ao teu respeito, dizendo coisas que não procedem acerca de você, creia que Deus está entrando com o milagre e com a providência sobre a tua vida, sobre o teu ministério. É nessa hora que Deus entra com a providência. Não sei a tua necessidade, talvez você não tenha o que tomar de café amanhã de manhã, não tenha o almoço para fazer ao meio-dia, mas pode ter certeza, na hora da necessidade é que Deus entra com um milagre. Talvez estou falando a alguém aqui que está sofrendo perseguições, aleluia. Estão dizendo por aí que você não é homem de Deus, que você não é mulher de Deus, estão tentando te derrubar. Eu quero te dizer, a palavra que eu li aqui no livro de Daniel, capítulo 2, é Deus que estabelece reis e remove reis. Descansa no Senhor. Essas perseguições vão resultar numa grande exaltação que Deus vai fazer na tua vida, no teu ministério, no teu casamento, aonde quer que você coloque a planta dos teus pés. Aqueles que te perseguiram, aqueles que estão te perseguindo, vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Oh, aleluia!